sobre o adolescente. Eis aí um campo complicado, né? Mesmo para a psicanálise. Eu sempre digo que lidar com o adolescente não é muito fácil. Por quê? É até muito prazeroso. Eu particularmente gosto a beça de tratar, de lidar com adolescentes no meu consultório. Mas o adolescente é um ser complexo. É um ser que está entre a criança e o adulto. De uma certa maneira, ele ainda não se definiu. Mas é importante marcar que não existe coisa mais importante de que debatermos temas, né, que envolvam os adolescentes. É até verdade que cada vez mais adolescentes migram para os consultórios de psicanalistas, psicólogos, terapeutas, porque hoje há, na verdade, uma consciência cada vez maior de que o adolescente tem que ser tratado de uma forma específica. Cresce dentro da própria psicanálise a ideia de que alguns psicanalistas devem se especializar na psicanálise do adolescente. Exatamente por causa desse tom específico, né, dessa faixa etária. Por isso que resolvi falar exatamente sobre a questão da adolescência, como lidar com esse ser lacunar, como lidar com essas dificuldades, né, tão profundas, tão gritantes e que nem sempre são ouvidas pelos pais, pelos agentes culturais, por pessoas que trabalham com o adolescente. Então, nesse começo, já é bom frisar que em todo adolescente há uma espécie de confusão identitária, que é normal, né? É elementar. Por quê? Porque ele está saindo da infância, está perdendo, né, aquela identidade infantil e está formando uma outra identidade, mas ainda não se vê como um adulto propriamente. Por isso, né, a dificuldade de fixar, de ter uma identidade propriamente estabelecida. Então, essa crise identitária é uma das crises, né, mais evidentes da faixa etária. Até gostaria que você que está me ouvindo entendesse, né, que essa confusão na mente do adolescente não é uma doença, não é uma coisa negativa. É apenas uma fase. Por quê? Exatamente por causa dessa relação lacunar, dessa lacuna que se abre, né, entre a adolescência e a vida adulta. Quando o adolescente começa a se perceber, é por isso, né, que o tratamento não é só do adolescente propriamente, é do púbere, é daquele que com 12, 13 anos já começa a perceber algumas modificações orgânicas. Vejam que não é só uma questão psíquica, há uma questão aí biológica que pesa bastante dentro desse tipo de abordagem. O psicanalista, o psicólogo, os pais precisam entender que o corpo do adolescente é outro. O corpo da criança está deixando de existir. É como se o adolescente precisasse promover um luto do corpo infantil e lentamente ascender a uma visão de um novo corpo, de uma nova autoimagem. Então vejam, né, como essa situação é angustiante. O indivíduo precisa perceber essas mudanças em seu corpo, sente, né, num sentido até hormonal, essas mudanças, mas ao mesmo tempo ainda tem em sua memória o corpo infantil. O corpo infantil precisa morrer para surgir o corpo do adolescente, que ganha massa, que fica forte. Alguns adolescentes já são tão fortes como um adulto.
Isso significa, né, que essas mudanças são mudanças agonísticas, são mudanças que geram, né, um conflito intenso na cabeça desse novo adolescente, desse ser que agora com 16, 17 anos, e cada vez mais a adolescência se estende, né? Muitas vezes nós falamos de adolescentes com 20, 21 anos, que vão lentamente migrando para um outro universo. Aí entra uma outra questão importante, que é aquela ideia do abandono da onipotência infantil. A criança tem o direito de fantasiar, a criança tem o direito de não estar presa totalmente ao mundo dos adultos. Nós toleramos, né, a falta de racionalidade da criança. Isso, no caso do adolescente, se modifica drasticamente. Por quê? Porque o teor agora de relação é um teor mais racional. Se exige mais do adolescente, até mesmo ao ponto, né, de ser cruel. Às vezes o adulto é cruel, querendo que o adolescente seja uma coisa que ele ainda não está preparado. Ele está se preparando para a vida adulta, mas ele não vai se preparar num salto. Daí então entender que o adulto precisa ser muito benevolente, né, com esse trajeto do adolescente. Precisa entender que o adolescente vai crescendo de dentro para fora. Não é a pressão que vai fazer com que o adolescente cresça. Até o contrário, né? O adolescente é muito propício a momentos de depressão. Por que que alguns desses adolescentes se deprimem, chegam a ter ideações suicidas? É porque eles percebem exatamente que agora são meio adulto, ou seja, precisam ter mais responsabilidade, precisam encarar a vida de uma outra maneira, precisam adquirir um discurso, uma linguagem mais madura e adulta. Isso tudo não é fácil, não é simples, né? O indivíduo dormir criança e acordar um adolescente. Por isso, entender que isso tudo significa um trajeto, né? um aspecto natural, mas um aspecto doloroso, é algo muito importante. Entender que o adolescente tem o direito de ser confuso, de não ter identidade, né, muito fixada, muito clara. Por quê? Porque ele está experimentando o mundo. Pela primeira vez, ele agora toca no mundo como sendo um indivíduo responsável e cada vez mais será responsável. Daí, né, ser típico as mudanças abruptas, repentinas do adolescente. Ele vive mudando, às vezes muda de gênero, quer mudar de profissão escolhida, de curso, né, escolhido. Por quê? Porque tudo oscila. Ele está num mundo oscilante, num mundo que o amedronta e ao mesmo tempo o excita, o atrai. O adulto que tem essa consciência de que o adolescente é um ser em mutação e ele precisa ser respeitado, né, no âmbito dessa mutação, fica mais fácil de lidar com o adolescente. Fica mais fácil de entender a mente volátil, plástica do adolescente. E aí entra um elemento novo, né? Que nós com 40, 50, 60 anos normalmente esquecemos. O nosso mundo era outro. O nosso mundo era muito mais estático. O nosso mundo era muito mais simples. O mundo do adolescente é um mundo radicalmente diferente do nosso. Há mudanças culturais radicais. O mundo é muito mais dinâmico do que era.
até mesmo a informação chega muito mais rápida no adolescente. Isso tem um lado positivo, o adolescente está preparado, né, para entender certas coisas do mundo que nós íamos entender com 20, 30 anos. Por isso, né, ele tem uma gama de informações que nós não tínhamos. Mas, ao mesmo tempo, esse tom volátil, essa coisa rápida demais, né, instantânea, o amedronta. E gera ainda mais indefinição. O aspecto negativo é que a ideia de identidade é cada vez mais afrontada dentro do mundo atual. Por quê? Porque tudo muda, né, com uma rapidez imensa. O que hoje faz sucesso, amanhã já não faz. O que hoje é padrão de beleza, amanhã já não será. Os heróis dos adolescentes mudam também com grande facilidade. Então vejam, né, que entender que o mundo é outro, que a cultura deles é radicalmente outra, é já um passo muito importante. Nós não devemos menosprezar o mundo do adolescente. Olha, na minha época, na sua época você era outra pessoa, o mundo era outro. Esqueça a sua época e tente entender a época do adolescente. Tente olhar com os olhos do adolescente para a chamada realidade. Eu, quando atendo adolescentes, eu faço questão de pesquisar, né, sobre os jogos que eles me falam, sobre os gibis, as HQs que eles me citam. Por quê? Porque é importante entender aí, né, a ótica do adolescente para entender também os motivos da sua dor. Se você se tornar apático em relação ao mundo do adolescente, você não poderá ajudá-lo. Ao contrário, você será apenas um juiz. Por que alguns pais não conseguem acessar o mundo do adolescente? Exatamente porque querem ser adultos demais. Querem ser mais juízes do que amigos. Pessoas que estão próximas do adolescente ao ponto de se tornar momentaneamente também um adolescente. Então, se o adolescente tem dificuldade de se ajustar ao mundo dos adultos, também é verdade que os adultos têm grande dificuldade em se amoldarem ao mundo do adolescente. Então, a necessidade de se ajustar é recíproca. Comece a ver o mundo de outra maneira. Não fique apenas criticando. Não fique dizendo romanticamente que você, na época do seu filho, era melhor, o mundo era melhor, as coisas eram melhores. Isso tudo é um ponto de vista seu. Nós sabemos bem que naquela época existiam as dificuldades peculiares da época, como hoje também existem dificuldades. E aí tentar entender isso a partir da ótica do adolescente é um passo vital para poder ajudá-lo, para fazer com que ele entenda que você não está ali para empurrá-lo num buraco, para reprová-lo, para testá-lo. Não, você está ali para servir de ponte, para fazer com que ele perceba o melhor na sua personalidade, para que ele descubra que há grandes possibilidades internas que poderão amadurecer. Ao invés de tirar os sonhos do adolescente, nós devemos ajudar eles sonharem cada vez mais concretamente, fazer com que os seus sonhos se tornem propriamente, em um certo momento, realidade. Fazer com que o adolescente entenda que na nossa época nós também sofríamos, nós também tivemos dificuldade em nos adaptarmos. Fazer com que ele comece a te ver como um modelo é um passo importante para a identificação. É crucial
que ele se identifique com alguém semelhante, não alguém que parece um Deus, que parece ser alguém, né, distante da sua realidade. Então entendam, né? Por isso fiz o programa, que o adolescente ele tem o direito de ser volátil, de não ter certezas. Por quê? Porque ele está num momento de descoberta. E como diria um psicanalista inglês, Winnicott, isso não deve ser destruído. Nós não devemos, nós adultos, não devemos acabar com essa espontaneidade, com esse desejo utópico de mudar o mundo. Nós devemos moderar, ajudar o adolescente a perceber os limites de certa realidade, mas não devemos também jogar um balde de água fria. Por quê? Porque é essa vontade de mudar, é esse desejo utópico que faz o adolescente algo tão interessante. E nós não podemos engessar, nós não podemos matar essa parte tão importante, né, da personalidade do adolescente. Então, como eu disse, nesse vídeo, o que quis foi mostrar a você que está me ouvindo aí do outro lado, se você quiser ajudar o adolescente, você vai ter que se sentar junto do adolescente. Você vai ter que estar perto dele, ao ponto de trocar empaticamente relações emocionais, né? Como se ele fosse um ser humano digno, não uma criancinha, porque ele já não é mais uma criança. E também não exigir demais, porque ele ainda não é um adulto. Ele está num mundo complicado. Ele já tem um corpo que já não é mais o corpo da criancinha. Ele já não pode, né, fazer certas coisas que a criancinha fazia. Mas, ao mesmo tempo, ele ainda é dependente economicamente dos pais. Ele ainda não tem a experiência que gostaria de ter. Vejam que situação, né, agonística. Veja como isso é difícil na mente, na ótica de alguém que está se preparando para se tornar um adulto. Mas, como eu disse, se você for uma ponte ao invés de um juiz, ao invés de um chicote, você poderá ajudar o adolescente a enfrentar essas crises previsíveis. Fará com que ele lentamente amadureça ao ponto de explorar as suas possibilidades mais íntimas. Muito bem, é o suficiente. Espero que vocês tenham gostado do tema. Mais à frente voltarei a falar sobre outras peculiaridades do adolescente. Por hora, só agradeço. Peço que vocês curtam, né, o nosso canal, que possam compartilhar, né, o conteúdo, que possam comentar, se quiser comentem, mandem dicas de temas, porque esse canal é feito para você. Um abraço.